Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria chegarmos aí à sexta-feira, onde estamos concluindo o estudo da semana sobre o Santuário Celestial. Estudamos aí vários versos, principalmente em Hebreus, mas também refletimos sobre o santuário na terra. E sempre dia de sexta-feira eu estudo adicional. E eu gosto quando eu consigo ler os capítulos propostos do livro Grande Conflito. Então, dessa vez deu certo. Nós lemos do capítulo 22 até o 24 e o 28. Deixa eu ver aqui se eu estou certo, se é 28. E o 28. Então, assim, de todos, o principal para mim é o 28. Mas eu queria só dar um apanhado geral a vocês sobre o que falam os capítulos, para quem sabe despertar em você também o interesse de ler, tá certo? O livro Grande Conflito, a versão que eu estou lendo, é a versão que está sendo distribuída, foi dada ano passado e esse ano. Você tem fácil acesso, tá bom? Em qualquer igreja adventista do sétimo dia, e também você consegue em PDF. O interessante é que quando você olha o primeiro capítulo proposto, 22, o cumprimento, ele fala sobre o período do desapontamento, onde em outubro de 1844, um grupo de cristãos esperaram Jesus voltar. Mas então não foi o correto, não aconteceu, e diante disso começou a surgir muitos fanatismos. Até mesmo Ellen White faz o comparativo que Lutero passou por esse problema, John Wesley também, os irmãos Wesley, né? Onde o povo começou a querer colocar as suas interpretações, visões acima do conhecimento bíblico. Porém, um grupo permaneceu fiel, buscando estudar a palavra para saber o que havia acontecido de errado. Na mentalidade deles, assim como Deus tinha cuidado deles até ali, tinha dado muita luz, Deus revelaria o que estava errado. E ali eles se apegaram a alguns textos da Bíblia, como, por exemplo, você pode olhar a questão de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, onde Ellen White faz uma aplicação bem interessante neste capítulo. Também o capítulo 23 fala sobre o santuário, e agora há uma descrição do santuário terrestre, e lembrando que existe um santuário no céu, onde Moisés fez o que? Baseado no modelo. E assim como o santuário da terra tinha o sacrifício diário e um sacrifício anual pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, assim também Cristo, como nosso sumo sacerdote, entrou em um santuário não feito por mão humana. Até ele coloca aí o aspecto de o santuário fez o seu serviço até o ano 70, quando Roma destruiu o santuário. E aí então chega o capítulo 24, falando sobre o que? O sacerdote. E aí agora a ênfase é Jesus como nosso que? Como nosso sacerdote. É um capítulo até curtinho, onde ele de novo usa aí a parábola, né, do capítulo 22 de Mateus, que o julgamento ocorre ali nas bordas. Antes do casamento, o rei entra para ver se todos os convidados estão usando as vestes nupciais, o manto imaculado do caráter lavado do sangue do cordeiro, de acordo com o exame de Deus. Todos aqueles que estão trajados as vestes nupciais são aceitos e julgados dignos da sua parte no reino de Deus e de um lugar em seu trono. Essa obra de exame do caráter corresponde ao juízo investigativo, a obra final do santuário do alto. E aí então, no capítulo 28, fala justamente sobre o julgamento e sobre essas fases do juízo, se concentrando, claro, na primeira fase, que é o juízo investigativo, onde realmente foi o evento que ocorreu em 1844, que Cristo passa do santo para o santíssimo. Há uma expressão neste capítulo que eu achei bem interessante, que ele diz que os livros serão abertos, o livro da vida, o livro dos pecados. A lei de Deus é o padrão deste julgamento. E aí então a parte que me chamou a atenção é porque o juiz investigativo, na página 205, fala assim, ó: a obra do juiz investigativo é apagamento dos pecados, e apagamento dos pecados acontecerá antes da segunda vinda de Jesus. No cerimonial simbólico, o sumo sacerdote saía e abençoava a congregação. Da mesma maneira, quando o seu trabalho como mediador terminar, Cristo aparecerá sem pecado aos que aguardam para a salvação. Isso baseado em Hebreus 9, 28. Então, a obra do juiz investigativo não é que seu nome está passando e você pode ser condenado, né? Não é essa a ideia. Mas sim
está sendo analisado os casos e perdoados os pecados daqueles que aceitaram a Jesus e buscaram viver em novidade de vida. O seu nome está sendo passado e Jesus intercedendo. E quando terminar a obra de intercessão e o povo de Deus continuar nessa busca, Jesus voltará. É bonito o que está em Apocalipse, e isso você vai ver no finalzinho aí deste capítulo. Apocalipse 22, 11 e 12, que diz que continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a prática da justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que se fez. A gente sabe que a salvação é pela graça, mas aqueles que estão em Cristo precisam mostrar obras de fé, obras então de amor, de bondade, porque quem está em Cristo é nova criatura. Então, ao produzirmos boas obras, ao produzirmos amor, cuidado com as pessoas, isso contará também no juízo, pois a nossa prática revela a nossa crença. Então, por isso que a cada dia precisamos da presença do Espírito Santo em nós, para que a gente continue fazendo o que é certo e cada vez ir brilhando até se tornar a luz da aurora, como assim diz o texto bíblico. E com isso é enfatizando de que a gente precisa deixar o Espírito Santo nos moldar e transformar. Esse é o processo que está ocorrendo em nossa vida. E quanto mais permitimos Deus nos mudar, mais está se aproximando a volta de Cristo. Então, continue na prática da justiça, deixando o Espírito Santo guiar a sua vida. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal. Obrigado, Senhor, por esse momento de refletirmos sobre os planos da salvação, baseando-se na Tua palavra e também no escrito de Ellen White, O Grande Conflito. Dê-nos, então, um bom final de semana, um bom sábado em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau. E até amanhã, às 3 horas, que é a nossa introdução da lição da semana, a 9ª semana. Tá certo? Tchau, tchau.